E ai, tenebrosos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre a verdadeira história de John Wayne, conhecido como o Palhaço Assassino. Mas antes de começar o vídeo, puxa a vinheta. O Palhaço Assassino. John Wayne Gacy nasceu em Chicago em 17 de março de 1942. Sendo o único filho homem de 3 irmãs, ele era filho de John Stanley, um mecânico de carros e veterano da Primeira Guerra Mundial, e sua mulher Marion Robinson, uma dona de casa. Enquanto criança, John Wayne era obeso e pouco atlético. Ele era muito próximo de suas irmãs e de sua mãe, mas tinha um relacionamento difícil com seu pai, um alcoólatra que agredia fisicamente sua esposa e filhos. Ao longo de sua infância, John Wayne esforçou-se para fazer seu severo pai orgulhoso, mas raramente conseguia sua aprovação. E por fim, em 1949, John Wayne foi molestado sexualmente por um amigo de sua família, um empreiteiro que levava John Wayne para passeios em sua caminhonete e, então, o tocava inapropriadamente. John Wayne jamais disse nada sobre esses incidentes ao seu pai, pois tinha medo que ele o responsabilizasse pelos atos. Por causa de um problema cardíaco, ele foi obrigado a evitar a prática esportiva durante seus anos escolares, assim se tornando vítima de bullying pelas crianças da sua escola e vizinhança, pois era um estudante médio com poucos amigos. Quando grande, John Wayne deixou a casa de seus pais e dirigiu-se até Las Vegas, no estado de Nevada, onde ele conseguiu um emprego no serviço de ambulâncias, antes de ser transferido para trabalhar como atendente no necrotério de Palm. Ele trabalhou nessa função por 3 meses antes de retornar a Chicago. Como atendente do necrotério, John Wayne dormia em uma cama atrás da sala de embalsamamento. Nesta função, ele observava os agentes funerários embalsamando cadáveres e, em uma noite quando estava sozinho, entrou no caixão de um falecido adolescente masculino, acariciando e abraçando, e então se envolveu em atos de necrofilia em aproximadamente 2 vezes enquanto trabalhava por lá. Ele acreditava que os cadáveres que ele abusou eram apenas coisas mortas que não diriam nada a ninguém. Depois de alguns anos, John Wayne começou a trabalhar como vendedor em Springfield, e com pouco tempo foi promovido a gerente do seu departamento. E em março do mesmo ano, ele ficou noivo de Marilyn Myers, uma colega de trabalho no departamento no qual ele gerenciava. Depois de 9 meses de namoro, eles se casaram em setembro de 1964. Logo depois, seu sogro comprou 3 restaurantes KFC, mas só em 1966 John Wayne decidiu aceitar a proposta para trabalhar como administrador nos 3 restaurantes. A oferta parecia lucrativa, pois ele receberia $15.000 ao ano. John Wayne teve um casal de filhos com sua esposa, um menino chamado Michael e uma menina chamada Christine. Esse momento na vida de John Wayne foi perfeito. Recebeu até as desculpas de seu pai, das multiplicadas surras que recebeu quando era criança. Entretanto, havia um lado sombrio da vida de John que envolvia prostitui, pornográfica e droga. John Wayne estava profundamente envolvido em muitas dessas atividades, e frequentemente traía sua mulher com prostitutas.
locais. E ainda por cima ele abriu um bar em seu porão, no qual ele permitia que os seus empregados bebessem e jogassem sinuca. Embora John Wayne empregasse adolescentes de ambos os sexos nos seus restaurantes, ele se socializava apenas com os jovens rapazes. Muitos eram alcoolizados e John Wayne fazia piadas sexuais que era considerado por ele como brincadeiras ou como um teste moral. Em 1967, John cometeu seu primeiro crime. A vítima era um menino de 15 anos. John atraiu a vítima até sua casa prometendo mostrar filmes adultos a ele. John embebedou e obrigou o jovem a fazer sodomia oral nele. Também nos meses seguintes, vários outros jovens foram abusados de um modo parecido. Mas em 1968 a vítima de 15 anos contou para seu pai sobre o que tinha acontecido, levando assim John a julgamento. No dia do julgamento, sua mulher pediu o divórcio, requisitando a posse da residência e das posses do casal, e a guarda exclusiva de seus 2 filhos e o subsequente pagamento da pensão alimentícia. O tribunal foi ao favor de sua mulher, e o divórcio foi finalizado em 1969. John jamais voltou a ver sua primeira mulher e os filhos de seu primeiro casamento. John recebeu a pena de 10 anos. A primeira liberdade condicional concedida a ele foi após ele cumprir 18 meses. Dos 10 anos de sua sentença, por bom comportamento, John voltou a morar com sua mãe. Em 1971, ele se tornou noivo de Carol Youth, uma divorciada com 2 filhas pequenas. Após o casamento com Carol Youth, John começou seu próprio negócio de construção, a PDM Contractors. Em 1973, John e um empregado adolescente da PDM Contractors viajaram para a Flórida para verem uma propriedade que John havia comprado. Na primeira noite na Flórida, John estuprou o rapaz no quarto do hotel. Depois desse acontecimento, o jovem se recusou a estar no mesmo quarto que ele e preferiu dormir na praia. Ao retornar a Chicago, esse empregado foi até a casa de John e quando ele estava no quintal, o surrou. A sogra de John impediu o rapaz de continuar as agressões contra ele, e ele foi embora. Então John explicou à sua esposa que a agressão se deu porque ele se recusou a pagar ao rapaz por trabalhos mal feitos. Passado algum tempo, John tomou conhecimento de um clube de palhaços chamados de Jolly Joker, cujos membros regularmente se apresentavam como palhaços em eventos de arrecadação, além de entreter voluntariamente crianças em hospitais. Porém, no casamento, ele já não estava sendo um bom marido, e sua mulher notou que John estava trazendo adolescentes à sua garagem. Mas passado algum tempo, eles se divorciaram consensualmente em março de 1976. Depois da separação, a primeira vítima de John foi Timothy McCall. Em 2 de janeiro de 1972, John esfaqueou McCall até a morte. Em um dos depoimentos da polícia, John comentou que ao assassinar McCall, ele sentiu uma hesitação. Foi nesse momento que ele sentiu prazer em assassinar. John começou a pegar as práticas para cometer seus crimes. Enganar jovens rapazes de modo a fazê-los usar algemas tornou-se o novo método para suas vítimas. Depois de dopar jovem com bebida, droga, ou geralmente, depois de ganhar sua confiança, John mostrava um par de algemas, ocasionalmente como parte de seus números de palhaço, as quais ele convencia as vítimas a usar. Com a vítima já algemada e incapaz de se libertar,
Ele partia para os atos. Ele terminava com o truque da corda, colocando uma corda no pescoço de sua vítima, estrangulando até vir a óbito. John teria matado praticamente todas as suas vítimas sufocadas, estranguladas, torturadas. A última vítima foi Robert, de 15 anos, assassinado em 11 de dezembro de 1978. O rapto de Robert e sua morte levaram à prisão de Dion e a descoberta dos outros cadáveres em sua casa. Dion foi considerado culpado por cometer 33 assassinatos, mas estima-se que foi mais de 45 ou 47. Foi condenado a cumprir 12 sentenças de morte e 21 sentenças de prisão perpétua. Para sua última refeição, Dion pediu frango, camarão, batatas fritas e morangos frescos. Enfim, finalmente chegou o momento da execução. Dion recebeu 4 doses intravenosas, em sequência: solução salínica, sódio tiopenal, brometo de pancuronium, e por fim cloreto de potássio. Então o palhaço fechou os seus olhos para sempre. John Wayne Gacy morreu por injeção letal em 10 de maio de 1994, no Centro Correcional de Stateville em Crest, Illinois. E as suas últimas palavras foi: "Beijem minha bunda".